Saúde, paz e prosperidade a você que nos honra com o privilégio de sua atenção. Chegamos ao final da série de 3 vídeos do nosso estudo sobre a paz com Deus, pastora. Isso mesmo. A paz do Senhor Jesus a todos que têm nos acompanhado. Nós já estávamos com saudade, passamos aí alguns dias sem gravar. Já estamos de volta, graças a Deus. Graças a Deus. Como já foi bem explicado nos vídeos anteriores, a Bíblia menciona 3 tipos, 3 aspectos de paz. O primeiro deles é a paz com Deus, o segundo a paz de Deus e o terceiro a paz de Cristo. Exatamente. Nesse último tema, nós trataremos da paz de Cristo. No entanto, pastor, é impossível explicar a paz de Cristo sem mencionar os outros 2 aspectos da paz. Isso mesmo, no primeiro vídeo dessa série mostramos que a desobediência de Adão causou separação entre Deus e a humanidade, havendo, portanto, a necessidade de restabelecer a paz com Deus. Mas em Romanos, no capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo nos mostra que a obediência de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário pôs fim a esse problema. Agora, nós podemos ter a indispensável paz com Deus. Isso, e lá em Romanos, no capítulo 5, verso de número 1, a Bíblia ressalta a importância da fé em Jesus Cristo como o único caminho para obter a paz com Deus. Aqui Paulo afirma que somos justificados, ou seja, declarados justos ou livres da condenação. Isso mesmo. Olha, quando cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como um preço pago pelos nossos pecados, como um preço não, como o preço pago pelos nossos pecados, temos a paz com Deus. Esse é o primeiro aspecto da paz. A paz com Deus põe fim na inimizade entre Deus e a humanidade. Sem a paz com Deus, não podemos experimentar os outros 2 aspectos da paz. É verdade. O segundo aspecto da paz é a paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos garante que a paz de Deus guarda nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo o entendimento humano, como nós estudamos no vídeo anterior. Isso significa que ela é tão grande que humanamente é impossível compreendê-la. Na prática, mesmo em meio a situações difíceis, quem tem a paz de Deus pode experimentar calma, bonança, tranquilidade e serenidade interior, mesmo em meio às tempestades e tribulações. Isso seguramente não se explica, ou seja, é algo que excede todo o entendimento humano. E essa paz, ela guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus, protegendo contra preocupações, ansiedade e depressão. Em vez disso, de preocupações, de ansiedade e depressão, essa paz nos dá segurança para confiar todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios a Deus, na certeza de que Ele cuida de nós, como a Bíblia afirma ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E em Isaías 26:3 é dito que Deus mantém em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, porque confia nele. Essa confiança permite que a pessoa viva sem medo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A paz de Deus também proporciona uma esperança viva, baseada na promessa de vida eterna e na certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Tudo isso é resultado da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, como está escrito ali em Isaías 9:6. A paz de Deus não é apenas a ausência de conflitos, não é isso? Mas a presença ativa do Espírito Santo na vida do cristão. Muito bem. Hoje vamos concluir a série com a paz de Cristo, que é o terceiro aspecto da paz. A referência bíblica está lá em Colossenses, no capítulo 3, verso de número 15. Em Colossenses capítulo 3, 15, diz o seguinte:
seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecidos. Amém, Senhor. Aqui a palavra de Deus nos exorta a permitir que a paz de Cristo atue como árbitro em nossos corações. Isso significa que a paz de Cristo deve ser o juiz que comanda e promove a ordem em nosso viver diário com os irmãos. É verdade. É essa paz quem decide e julga o que é certo ou errado, de acordo com o apóstolo Paulo, na parte A do versículo que lemos, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quando temos a paz de Cristo como árbitro, como juiz, não precisamos nos defender. Isso, e não precisamos nos defender de quê? Das calúnias, das acusações, mentiras, traições, perseguições e outras adversidades decorrentes do convívio social, seja com os irmãos em Cristo ou com a sociedade em geral. Porém, aqui Paulo fala especificamente para o viver da igreja. É verdade. Por isso é que ele destaca a importância da unidade, como frisa ali na parte B do versículo, que diz assim, a qual aqui, a paz, a qual também foste chamados em um só corpo. Nesta frase, o apóstolo nos ensina que viver a paz de Cristo é a condição a qual fomos chamados por Deus para estarmos no corpo de Cristo, que é a igreja. Exatamente. Para vivermos em Cristo, é necessário que deixemos a paz dele ser a mediadora entre nós e os outros. A paz de Cristo é a manifestação do caráter de Jesus em nós, nas situações em que nos sentimos confrontados. Olha só, pastor, os membros na unidade são a expressão do corpo. Os membros de um corpo, os braços, os dedos, as pernas, todos os membros na unidade expressam o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Logicamente, ele, Cristo, se expressa para o mundo por meio de nós. Portanto, o mundo precisa ver Cristo em nosso viver. Verdade. Tudo que o corpo faz por meio dos seus membros, não é mesmo? No entanto, o comando vem da cabeça. Isso mesmo. Cristo é a cabeça do corpo e é a igreja. Colossenses 1:18. Fomos escolhidos e inseridos no corpo de Cristo para a sua glória. É o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Lá diz que o homem é para a glória, o homem é a glória de Deus. Ou seja, para a sua manifestação. Para isso temos que dar frutos, como diz ali em João 15:16. Jesus Cristo nos escolheu para dar frutos. Esses frutos são resultados da expressão de Cristo em nós, pois sem Ele nada podemos fazer, como está escrito ali em João, no capítulo 15, verso de número 5. Olha, pastora, quando recebemos o Senhor Jesus, foi feito as pazes com Deus, a reconciliação. E nesse momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, no nosso espírito, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Agora eu lhe pergunto, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos consola e nos convence a nos posicionarmos contra o pecado e nos encoraja a ter esperança e a confiar em Deus, nos dando a certeza de que temos um mediador entre nós e Deus. De acordo com 1 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 5. Também um advogado, de acordo com João 2:1. Um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, de acordo com Hebreus, no capítulo 4:16. E nos levando a desenvolver um relacionamento de comunhão com Deus por meio da oração. E com isso temos a paz de Deus. É verdade. Agora, para termos a paz de Cristo, nós já temos a paz com Deus, já temos a paz de Deus
não é verdade? Agora, para termos a paz de Cristo, precisamos alimentar nosso espírito com a palavra, que nos fará crescer espiritualmente e nos dará maturidade para permitir que o fruto do Espírito Santo seja produzido em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mostra quais são as virtudes desse fruto do Espírito Santo. E como resultado, nós expressaremos Cristo em nosso viver diário. A paz de Cristo nos leva a expressar o caráter dele nos relacionamentos com os outros. É um aspecto crucial na vida cristã. Jesus Cristo, o exemplo supremo de amor, compreensão e paz, nos deixou vários exemplos de como devemos olhar e lidar com os confrontos e adversidades nos relacionamentos com os outros. Um desses exemplos está ali em Mateus capítulo 9, versículo 36. Ali nós lemos que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Em outra versão diz que ele, quando viu a multidão, se encheu de íntima compaixão. Essa passagem evidencia o coração compassivo de Jesus, que ao ver o sofrimento e o conflito das pessoas, respondeu com amor e cuidado, e não com julgamento e condenação. É verdade, ele se preocupava profundamente com os outros. O apóstolo Paulo, ali em Colossenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 15, ele reforça essa missão de expressarmos Cristo. Ele diz assim, reverti-vos, se vista, seja isso que as pessoas vejam em vocês, pois como eleito, trata-se de caráter, do que se vê, do que se expressa. Eleitos quer dizer escolhidos de Deus, santos, separados e amados de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Olha só essas três palavras: terno de ternura, afeto de afeição, de misericórdia, pastora, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o que seria vínculo, pastora, nesse caso? Vínculo seria a união, a cola, né? Exatamente. E aí o versículo continua dizendo: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, manifestar o caráter de Cristo nos relacionamentos não é uma tarefa simples, né, pastor? Especialmente quando somos confrontados e nosso ego é ferido. Particularmente nas situações em que acreditamos estar certos, né? Isso ocorre muito. Entretanto, seguindo o exemplo de Jesus e as orientações do apóstolo Paulo, somos incentivados a colocar o amor acima de tudo, que é o vínculo da perfeição. O que indica que o amor é o elemento unificador que promove a unidade do corpo, como a pastora falou ainda há pouco. Ali em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, o que o apóstolo ele acrescenta ali sobre isso? Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, somos chamados a ser agentes de paz, expressando o caráter de Cristo em nossa vida diária. Ao permitir que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, promovemos um ambiente de ordem e de harmonia. Que coisa linda, né? Onde a gratidão, contentamento,
a alegria e a singeleza de coração prevalecem. E esse deve ser o testemunho de quem vive a paz de Cristo. Ali em Atos, no capítulo 2, versículos 46 e 47, mostra um pouco do testemunho, do viver daqueles irmãos ali da igreja primitiva. E eles contavam com aquele viver, com aquele testemunho, com a simpatia, com a empatia de todo o povo da época. E enquanto eles viviam, eles produziam aquele testemunho. A Bíblia diz que enquanto isso, o próprio Deus acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam crendo. Por fim, a paz de Cristo expressa a gratidão. É o que diz a parte C do versículo 15 de Colossenses 3. E sejam agradecidos. E o que seria gratidão, pastora? Gratidão é um sentimento que gera um estado de satisfação e atitudes de reconhecimento e consideração a Deus ou alguém que lhe proporcionou algum tipo de benefício. Muito bem. A gratidão é uma expressão prática da paz de Cristo em nossos corações. Agradecer nos ajuda a focar nas bênçãos e a manter uma atitude positiva, mesmo em meio a desafios relacionais, porque isso sempre vai acontecer. A gratidão fortalece os laços comunitários e promove um ambiente de satisfação. E a paz de Cristo, quando expressada, transforma nossas relações. Ela nos capacita a perdoar, a entender, a sermos pacientes e a amar incondicionalmente. Em um ambiente onde cada membro permite que essa paz governe seus corações, os conflitos são resolvidos com compaixão e entendimento e a unidade é mantida. Para concluir, a paz que vem de Deus é uma realidade completa e transformadora que abrange 3 aspectos interconectados: a paz com Deus, a paz de Deus e a paz de Cristo. Paz com Deus, a base de toda a paz, que é a nossa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Sem esta reconciliação, não podemos experimentar a verdadeira paz. A paz de Deus, esta é a paz interior que guarda nosso coração e mente, mesmo em meio às adversidades. É uma virtude do fruto do Espírito Santo e nos sustenta com tranquilidade e confiança. E por fim, a paz de Cristo se manifesta em nossos relacionamentos, promovendo reconciliação, perdão e harmonia com os outros. Ela é o reflexo da paz que temos com Deus e em nós mesmos, ou seja, a paz interior. Tanto para viver em plena paz, devemos primeiro ser reconciliados com Deus através de Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos conceda a paz interior. E então, refletir essa paz em nossos relacionamentos diários. Exatamente. A paz de Deus é integral, alcançando nossa vida nos aspectos espiritual, emocional e relacional. Portanto, nós os encorajamos a abrirem seus corações para Cristo, recebendo a paz que só Ele pode nos dar. Permitam que essa paz os guie e transforme, não apenas em suas vidas pessoais, mas também em como se relacionar com os outros. E se você deseja fortalecer sua fé e crescer nesse caminho de paz e amor, convidamos você a inscrever-se no nosso canal, Conexão com o Criador. Aqui compartilhamos mensagens edificantes, reflexões e ensinamentos que ajudarão você a fortalecer na sua caminhada espiritual. E a viver plenamente a paz que Deus oferece, refletindo suas virtudes em todos os aspectos do nosso viver na verdade. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. E não esqueça, nós podemos orar por você.